Vamos falar de Palmeiras, né? Que é o que mais interessa pra gente, que é o que a gente quer saber. E olha, tem novidades hoje, hein? Mas antes de dizer que o Palmeiras joga amanhã o jogo treino contra o Juventus, quinta-feira tem outro agendado contra o União São João. Essa eu não sabia ainda, hein? Vai ser na quinta-feira, dia 16, o jogo contra o União São João. Então são 2 jogos aí antes de voltar a jogar no Campeonato Brasileiro, dia 22, contra o Coritiba. O John Arias volta no dia 15, né? Na quarta-feira. E o Flaco volta no dia 14. O Flaco não, o Gomes. O Gomes volta no dia 14 com todos os paraguaios, né? O Gomes, o Souza e o Maurício. O Maurício que nós já falamos aqui que não deve ficar, hein? O Maurício deve ir embora por 108 milhões de reais. Atalanta deve seguir o caminho deles, que o Palmeiras não vai dificultar e vai negociar o Maurício. Então, o Maurício que volta a se apresentar aí no dia 14. Dia 14 é quarta ou quinta-feira, hein? Não sei, dia 14. 10, 11, 12, 13, 14. Terça-feira. Terça-feira os paraguaios vão se apresentar. Então o Maurício não deve permanecer, deve ser negociado para entrar um dinheiro também, porque o Palmeiras tem novidades aí para apresentar. Então vai ter que fazer um caixa, né? Danilo está muito perto de acertar. Na verdade, a notícia é do Danilo, tá? Mas antes eu quero falar do Flaco também. Flaco também, 35 milhões de euros. A proposta que está na mesa do Palmeiras é outro que provavelmente vai embora também. Então, juntando os dois aí, dá 55 milhões de euros, é uma grana boa que o Palmeiras pode colocar no cofre aí com Maurício e Flaco. Flaco é difícil voltar, né? A gente já sabia disso, é muito difícil voltar depois dessa Copa do Mundo, tava querendo sair, tá fazendo uma ótima temporada, mais uma. Então, o Flaco acho que não volta também não. Proposta de 35 milhões de euros, deve embora o Flaco. Agora, o Danilo, que eu fiquei sabendo, eu conto mesmo para vocês. O Danilo, a história é a seguinte, pelo que eu fui informado hoje, e estou trazendo notícia para vocês em primeira mão, o negócio está fechado. Só falta assinar. Está tudo certo com o Botafogo, está tudo certo com o Danilo, só falta assinar para anunciar. O negócio ficou em 25 milhões de euros que o Palmeiras está pagando para o Botafogo, e o Danilo volta a ser jogador do Palmeiras. Golaço da diretoria, hein? Eu cheguei a falar aqui uma vez que se o Palmeiras falasse pro Abel, se perguntasse para mim, se eu fosse o Abel, eu só posso contratar um jogador. Quem que você prefere? Quem que você quer que venha pro elenco? Era o Danilo. Falei aqui, pessoal que me acompanha aqui mais diariamente aí, sabe que a minha ideia, a minha opinião é que realmente o Danilo faria toda a diferença nesse elenco. E parece que isso é mesmo que vai acontecer. O Palmeiras está fechado com o Danilo, falta anunciar, falta assinar, e eles estão preocupados com essa negociação, porque lá o negócio é meio tenso, o Textor, uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, mas o negócio está amarrado, tá certo. Falta só botar no papel, assinar e tá resolvido. Então o Danilo deve voltar a ser jogador do Palmeiras e vai melhorar muito esse time do Palmeiras. Meio de campo, com Marlon Freitas, Danilo e Andrés Pereira. Vai ficar muito bom. Acho que, não sei, Flaco pelo jeito vai embora também, mas a gente tem Paulinho e Vitor Roque. Tem Arias e ainda tem Alan também. Então realmente é um ataque de muita qualidade, principalmente porque o Paulinho está recuperado também. O Arias jogou muito na Copa do Mundo. O Alan vem se destacando há muito tempo, vem sendo até o melhor jogador do Palmeiras. Então o Palmeiras vai ter um ótimo ataque, excelente meio de campo, tudo para resolver muito bem a parada dessa temporada que falta ainda, que é brasileiro, que é líder. Libertadores, que está classificado contra o Cerro, e Copa do Brasil, que vai jogar contra o Fortaleza, e o Fortaleza vendeu o mando de campo, o problema é deles, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Vai jogar o primeiro jogo em casa, o segundo vai ser na Arena Pantanal, e o problema é do Fortaleza, que vendeu o mando, o Palmeiras vai jogar o que for determinado, e tem tudo para passar e seguir em frente também na Copa do Brasil. Mas a grande notícia realmente que eu recebi hoje é da negociação do Danilo, que realmente é muito importante para o Palmeiras. É um golaço da diretoria, tá? Diretoria que muitas vezes é muito cobrada, muito criticada, às vezes demora para o negócio acontecer, às vezes não acontece, né? Mas dessa vez é realmente um negócio um pouco complicado. Danilo, Copa do Mundo, seleção, mas a coisa, pelo menos até esse momento, acabou se resolvendo, e o Danilo deve voltar a ser jogador do Palmeiras, e aí o Palmeiras realmente vai ter um elenco que o Abel nunca teve na sua carreira, hein? À disposição aí, para ter essa sequência de campeonato, sequência de ano, segundo semestre, o Palmeiras voltar com tudo, já nesse jogo contra o Coritiba, né? Que o Danilo tá liberado para jogar, hein? O Danilo tá liberado para jogar, ele pode jogar por outro clube do Campeonato Brasileiro, ele tá em condição física, porque fez toda a Copa do Mundo, né? Teve uma folguinha aí do Botafogo, mas deve 10 dias, mas quando voltar treinando 10 dias, uma semana, já tá pronto também. Então o Palmeiras vai ter realmente o Danilo à disposição e os outros jogadores também, né? O Barbosa ainda não, tá suspenso, mas vai ter John Arias, vai ter, eu ia falar Paulinho também não, mas vai ter Vitor Roque, vai ter quem mais? Felipe Anderson, enfim, Andréas,
vai ter um time de qualidade ali para botar em campo nesse primeiro jogo e depois tá todo mundo liberado, tá? STJD deu uma atrapalhada, deu uma complicadinha, mas é só nesse primeiro jogo contra o Curitiba, depois tá todo mundo livre, todo mundo liberado para voltar a jogar, tá? Então, vem aí Danilo, hein? Essa era a bomba de hoje. E se falar que foi um coletivo, é ultrapassado. Você não pode mais fazer coletivo em time de futebol. Porque você faz coletivo é coisa antiga, é coisa ultrapassada, o treinador tá ultrapassado. Então o coletivo hoje virou jogo treino, mas é o coletivo. Jogo treino do Palmeiras contra o Palmeiras. O futebol tem umas coisas, os caras mudam o nome que enganar a gente, né? Teve um coletivo lá, que eles estão chamando de jogo treino, mas na verdade é o time titular contra o time reserva. É o coletivo. Mas eles estão falando que foi jogo treino porque teve arbitragem, porque teve 2 tempos. Você quer saber? Eu acho até pior. Porque quando é o coletivo, que não tem arbitragem, o treinador fica no meio do campo. E aí o treinador pode fazer intervenções, corrige um posicionamento, faz voltar uma jogada, mostra qual é a melhor situação da jogada ofensiva, mostra qual é o melhor posicionamento defensivo numa jogada que entrou. Então o treinador no coletivo fica dentro do campo organizando o time, principalmente o time titular, né? O time reserva ele está de olho em algum jogador que pode mudar de lado, né? Você tira do time de baixo, põe no time de cima, vê se tem um encaixe melhor, vê se melhora o time. Então você usa o coletivo para isso. E aí quando é jogo treino e tem arbitragem, não tem interferência do treinador, o que eu acho pior. O árbitro apita o jogo, e aí você tem um intervalo, né, para fazer os ajustes no time. Eu prefiro o velho coletivo do que o jogo treino, né, mascarando o coletivo. Mas enfim, vamos falar do jogo treino então, entre Palmeiras versus Palmeiras, que aconteceu hoje na academia. Mas foi legal, o time branco, aí o Palmeiras branco ganhou por 3-0, tá? O time branco ganhou por 3-0. Teve novidade. Novidade é esse menino que apareceu, que o João Paulo trouxe, mais um, né? E esse menino de 18 anos que participou do treino, que chama Miguel, é um camaronês, que está fazendo teste. Olha que foi o destaque do jogo treino do Palmeiras hoje. Um menino camaronês, Miguel, de 18 anos, que está sem contrato. Ele está fazendo um estágio lá, uns testes, aí colocaram ele lá no jogo treino. E aí foi 3-0, 2 gols do Miguel. O Miguel meteu 2 gols no jogo treino do Palmeiras contra o Palmeiras, e aí acabou sendo o destaque do treino. E aí eu acho que o João Paulo não vai deixar passar, né? Jogou contra os profissionais, ele tem 18 anos, deu chapéu no Marlon Freitas, fez gol, roubou a bola do Kelvin, novidade nenhuma também, né? E fez o segundo gol dele no treino. Então, o Miguel realmente foi um dos destaques aí desse treino do Palmeiras hoje, metendo 2 golzinhos, eu acho que carimbou o acesso dele no clube. Vai lá pro Sub-20, fica fazendo, né, essa passagem do Sub-20 pro profissional, centroavante, hein? Centroavante, fez 2 gols. Olho nele, viu, João Paulo? E parabéns de mais uma revelação que pode estar pintando no Palmeiras. Parabéns pro João Paulo. Então o Miguel foi um dos destaques da partida aí, do treino, e teve mais destaques, é claro. Por exemplo, a volta do Piquerez. Piquerez treinou normal, treinou no time branco. O time branco era o titular, tá? Era o Carlos Miguel, Giai, Murilo, Luiz Pacheco na zaga. Piquerez, M. Martins, Andréas, Riquelme, Paulinho, Miguel, que fez os 2 gols, e o Felipe Anderson. Então esse era o time titular. O outro tinha muitos meninos. Lomba, Kelvin, Fux, Benedetti, Arthur, Marlon podia estar no outro time. Marlon, Evangelista, Larson, Belé, Luigi e Eduardo Conceição. O Eduardo Conceição está treinando mais que profissional, né? Então o destaque do time, com certeza, o Miguel fez os 2 gols, mas olha só, Piquerez treinando, fazendo o jogo treino, o M. Martins também participando, chegaram agora com a seleção do Uruguai, já estão, né, integrados, já estão treinando, isso é muito bom. E o Paulinho sempre destaque, a gente vê o Paulinho jogando. Aliás, um dos gols do Miguel, o Paulinho chutou, o menino Kaique pegou e o Miguel fez o gol. Então o Paulinho tá à vontade, tá treinando o tempo todo, tá livre, só não tá livre por causa do STJD, né? Só não tá livre porque o STJD deu uma beliscada ali no elenco, aliás, são vários, né? Paulinho, Barbosa e o Alan também. O Alan que não deveria nem ter sido expulso, foi um pisão apenas. Expulso, tomou 2 jogos. STJD, hein? Então o Paulinho está recuperado 100%, jogando, treinando, fazendo todos os movimentos, e parece que agora, finalmente, a gente vai ter um Paulinho à disposição aí do Abel, e vai ajudar muito, hein? Vai ajudar muito o Paulinho liberado, o Paulinho que a gente sabe que é craque, é um jogador que faz a diferença, e agora parece que finalmente, depois de 1 ano e meio, o Paulinho conseguiu se livrar dessa lesão aí, e tá bem para jogar. Então, a volta do Piquerez foi legal, a volta do M. Martins, o Paulinho tá jogando, daqui a pouco a gente vai ter o Arias, né? Daqui a pouco a gente tem o Arias, que foi eliminado lá também. A Colômbia perdeu nos pênaltis e o Arias volta. Daqui a pouco tem o Gomes,
que volta também. O Maurício, eu acho que, já falei aqui que o Maurício vai embora, né? O Maurício que não volta mais, deve ser negociado aí com a Atalanta, vai embora, 108 milhões de reais, vai embora e o Sousa não vai, né? O Sousa não vai embora, o Sousa vai voltar. Mas agora a gente tem Paulinho, a gente tem Vitor Roque, que não entrou nesse treino aqui, mas está numa situação muito melhor também. Daqui a pouco vai ter Vitor Roque também. Eu acho que pro jogo do dia 22 já dá, hein? Já dá pro Vitor Roque. Então tem, o Paulinho não tem para esse jogo, mas deve ter Vitor Roque, que deve jogar por ali. Então o Palmeiras que vai se fortalecendo. Volta o Arias, volta o Gomes, o Vitor Roque. Então é um time forte para a gente enfrentar o Coritiba na volta do Brasileirão. Na volta do Brasileirão, então é um jogo importante para a gente. E o time vai criando corpo de novo, né? Com a volta dos jogadores que estavam aí nas seleções aí. Então, importante a volta do Arias, importante a do capitão, e é um time que vai fortalecendo. Ainda faltam uns nomes aí, né, Danilo? Falta confirmar o nome do Danilo, eu acho que tá bem perto. Estou esperando até para essa semana aqui já novidade com relação ao Danilo, porque o Botafogo a gente sabe, né? Tá com a corda no pescoço. O Danilo quer vir para cá. O Botafogo precisa vender. Não vai para fora, olha, estou esperando para essa semana aí alguma novidade com relação ao Danilo, tá? Se eu souber, eu conto pra vocês. Vocês sabem disso. Rapaziada boa, chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do mercado da bola do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Palmeiras, desde já trazendo informações de mercado para vocês. Quem gosta do nosso conteúdo já chega deixando um like, se inscreva no nosso canal, ative também as notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube brasileiro, o Verdão. Um grande abraço para vocês, nos siga para mais e até os próximos vídeos. Vamos pra cima, vamos.